quem tá feliz foi muito fraco, né? Foi meia dúzia, não foi não, presbítero? Falou? Estão felizes essa noite de estar aqui adorando, louvando, glorificando e exaltando aquele que é, aquele que faz, aquele que olha, aquele que transforma. Aleluia! Glória a Deus, Deus ainda tem algo para a tua vida. Olha para o teu irmão que está aí do teu lado. Olha bem no olho dele, com um olhar de profeta, aleluia. E diz para ele: olha, estou feliz porque você está aqui nesta noite. Vamos estar louvando mais um louvor antes da ministração da palavra. Abraça o teu irmão que está aí do lado. Talvez você ainda não teve a oportunidade de mostrar para ele o amor de Cristo. Aleluia. Esse é o momento. E se Deus tocar no teu coração, ore por ele. Talvez ele está precisando. Para o seu coração quebrantar. Para que a palavra venha penetrar nesta noite. Aleluia. Abrace quem está difícil abraçar. Abrace seu irmão. Aleluia. Declare a ele que você ama a ele em Cristo Jesus. Fecha os olhos, igreja. Começa a adorar ao Senhor. Porque Ele está aqui. E Ele quer fazer coisas grandes na minha e na sua vida. Aleluia. Você já está crucificado. Aleluia! Já estou crucificado. Declare, aleluia. Agora vivo não mais ver. Já estou crucificado, você ora, Senhor. Já estou crucificado. Não fique tímido. Você está na presença de Deus. Talvez Ele ainda está guardando este louvor sair do teu lado. Já estou crucificado. Com Cristo. Agora vivo não mais ver. Já estou crucificado. Com Cristo. Agora vivo não mais ver. Cristo vive em mim. Declara isso, igreja. Aleluia. Homem que faz a diferença na terra. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado. Com Cristo. Agora vivo não mais ver. Já estou crucificado. Com Cristo. Agora vivo não mais ver. Você pode levar Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo
31 e o versículo 13. É forte, Jesus. Amém, igreja? Posso ler? Diz assim: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Amém? Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em júbilo, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. A igreja pode sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus, amém. A palavra do Senhor, amada, ela é simples. Ela é simples, ela é clara, ela é reta, ela tem direção, ela não tem curva. A palavra do Senhor, ela não precisa ser muito enrolada para falar, não precisa usar palavras muito bonitas, difíceis. Ela tem que ser a palavra certa, aquela palavra que o Senhor diz na sua palavra. E a palavra do Senhor diz que Ele é a videira verdadeira. Verdade. E vós, o Pai, é o agricultor. E todo ramo que está em mim não der fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Mas vós já estáis limpos pela palavra. Amém? Vós já estão limpos por essa palavra. Mas o Senhor ainda tem algo para falar ao coração da igreja ainda nesta noite. A palavra do Senhor fala que em Jeremias 31, de um povo que estava em desobediência ao Senhor, de um povo que estava em rebeldia, de um povo que estava saindo da direção de Deus, já estava fora da direção de Deus. Era um povo que já estava deixando de adorar o Deus de Israel, já havia esquecido os seus princípios, já havia esquecido os estatutos, já havia esquecido as leis, ao tempo ali de tudo que os seus pais haviam ensinado, e eles estavam desviados os seus pés, porque eles já haviam sido levados cativo, estavam na Babilônia, e outros estavam ali, Judá e Israel já tinha sido levado, aprisionado. Mas Deus amado, Ele sempre tem a preocupação, mesmo que Ele permita algo na nossa vida, Ele tem a preocupação que vem de imediato, o socorro tem que vir na nossa vida. A palavra de Deus diz que Judá e Israel tinha sido aprisionado pelo rei babilônico, tinha sido aprisionado por Nabucodonosor, tinham levado aquele povo cativo por permissão de Deus, porque Deus olhava para o povo e via que o povo se distanciava dele, que o povo não queria mais saber das leis do Senhor ou adorar o Deus de Israel. E diz a palavra que eles lá naquele cativeiro, a qual Deus permitiu por anos, por 70 anos, diz a palavra do Senhor que então Deus ali levanta Jeremias, que também estava juntamente com aquele povo, como Ele levantou a Daniel lá para o rei da Babilônia, lá para o palácio, como Ele levantou também a Ezequiel, e Deus foi levantando para que esses profetas anunciassem, dizendo, para relembrar também ao povo que Deus ainda era Deus de misericórdia, Deus era aquele que ainda amava eles de uma tal maneira que se houvesse o arrependimento, se houvesse o retroceder deles, Deus livraria eles daquele cativeiro. E diz a palavra do Senhor que então Jeremias, ele começa a proclamar, começa então a profetizar, a dizer para o povo que o povo estava em desobediência, que o povo estava ali já não cumprindo mais aquilo que o Senhor queria, não fazendo mais a vontade de Deus, e o povo estava olhando para outras situações, outras circunstâncias, ou talvez seria um povo murmurador, porque quando estamos em alguma situação
permissão daquele povo. Olha, vocês estão sim nesse cativeiro, permissão sim de Deus, mas ele fala que se vocês se arrepender, as misericórdias deles virão sobre vocês e vocês serão libertos desse cativeiro. Mas Deus já tinha um tempo determinado para aquele cativeiro. E diz a palavra do Senhor que então se levanta o profeta Hananias e ele começa a profetizar: olha, isso daí vai passar rápido, isso daí é por pouco tempo, isso daí não vai demorar. E Jeremias se levanta contra: olha, não dê ouvido a palavras vãs. Sabe o que o Senhor está falando nesta noite, jovem, varão, varoa? Não dê ouvido a palavras vãs. Creia somente naquilo que Deus tem falado ao teu coração. Hoje nós vemos que tem muitos falsos profetas se levantando em cima do altar, falando que tudo pode, que tudo é, que tudo acontece, é normal, Deus deixa, pode fazer. É como ouvi um dia aqui um pregador falando do demônio, não tem nada a ver. Não existe esse, né? Mas ele diz que tem um que se chama o demônio do nada a ver. Na igreja agora diz que é um tal de não tem nada a ver, pode fazer, não tem nada a ver. Mas tem sim, amado. É como a irmã pronunciou aqui: nós estamos fazendo o querer e a vontade de Deus. Glória a Deus. E é nesse propósito que Deus chama a igreja nesta noite, a fazer o querer e a vontade de Deus. E quando ali Jeremias ele se levanta para profetizar e dizer, aí vem aqui nesse versículo, no capítulo 31, a partir do 31, Deus trazendo uma grande promessa para aquele povo. Em meio ao cativeiro, em meio às provas, em meio às lutas, em meio à desolação, Deus ele começa a dar ali uma profecia de consolo. Olha, Jeremias, diga ao povo: ficai consolado, para o povo aquietar. Vai chegar a hora em que eu vou tirar eles do cativeiro, vai chegar a hora que eu vou arrancar ele dessas duras cerviz, vai chegar a hora que eu vou fazer dele uma nação nova, eu vou fazer ele um povo santo. Eu amei eles de uma tal forma que eu vou remir, que eu vou purificar, que eu vou sarar, que eu vou curar e vou fazer ele novamente a minha nação, o meu povo escolhido, um povo que vai somente me adorar. É isso que Deus está procurando nesta noite. É verdadeiros adoradores, amado, que não está olhando para a Babilônia, mas está olhando para o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Daniel também ele foi levado cativo nessa mesma época. Daniel também foi levado aprisionado, e com ele Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando eles chegaram lá, diz que levanta-se o decreto. Olha, Daniel ele ora a Deus de Israel 3 vezes ao dia: faça algo, rei, levanta uma estátua. E diz que ninguém pode adorar outro Deus a não ser aquela estátua. E diz a palavra do Senhor que Daniel ele insiste, persiste, e ele começa a orar de manhã, de tarde e de noite. E quando eu leio essa palavra, eu olho que a janela de Daniel ela dava para Jerusalém, que as portas da casa de Daniel elas davam para Jerusalém. Sabe o que eu estou querendo já dizer aqui nesta noite? Que as tuas portas é para Jerusalém, é para o lugar de adoração. As tuas portas não é para a Babilônia, as tuas portas não é para o mundo, as tuas portas são para Jerusalém, é o lugar de adoração. Mas tem jovem que a porta está para a Babilônia. Mas nessa noite Deus muda a situação, porque Deus ele muda situação. Deus é o Deus que transforma, Deus é o que traz conserto para a vida daquele a quem ele escolhe. Diz a palavra que ele chama Jeremias e fala: olha, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Você é um escolhido do Senhor, desde o ventre da tua mãe. Não pensa que você está aqui porque Deus olhou para você numa certa idade: agora eu quero ele, agora. Não, você é escolhido antes mesmo da semente ter ido ao útero da sua mãe. Deus já havia contado com você, jovem, nesta noite aqui neste lugar. E a promessa que Deus tem para você, ele vai cumprir. E Jeremias, quando ele foi chamado, ele também era um jovem. Ele tinha apenas 21 anos. E Deus constitui ele como profeta sobre aquela nação. Deus quer constituir profeta nessa geração corrupta, nessa geração de pecador, nessa geração que está se perdendo dia após dia. E Deus quer contar com
novas do Senhor. Mas para pregoar as boas novas do Senhor, para ser profeta na casa do Senhor, não pode estar com a arca do concerto ou com a aliança de qualquer maneira, não. Tem que estar a aliança firmada no Senhor. Nós vemos que Davi, quando ele perde a presença de Deus, porque a arca do concerto estava lá com os filisteus, ele se angustia e ele pega, e ali no seu reduto, no seu descanso, ele começa a falar: eu preciso trazer a presença de Deus de volta para a nossa terra. Talvez você está querendo novamente a presença de Deus na tua vida. Talvez a assolação, talvez o aprisionamento, às vezes as prisões da vida, do nosso cotidiano. Às vezes tem muito crente aprisionado no seu sentimento, aprisionado no seu modo de ser, aprisionado na sua forma de andar. Mas nesta noite o Senhor quer te trazer transformação, porque Ele tem transformação. Deus muda a história. Deus, Ele tem história para mudar na minha e na tua vida. E diz a palavra do Senhor que Davi, então, ele pega e fala assim: olha, reúne ali os homens e sobe para buscar a arca do concerto. Mas a arca do concerto nós não a temos de qualquer maneira. E Davi, ele sobe fora dos preceitos, fora da ordenança de Deus. E diz, quando ele está trazendo ali, que ele coloca no carro dos cavalos, diz a palavra do Senhor que então Uzá apressadamente coloca a mão na arca, e ele é fulminado. E então Davi ali, ele se perturba, ele fica até mesmo irado, e ele pega e deixa a arca da aliança na casa de Obed-edom e volta novamente para a sua casa e começa a analisar e começa a pensar. E diz que quando ele vê que a casa de Obed-edom foi abençoada, então ele percebe que a ira do Senhor havia passado. Então ele retorna novamente para buscar a arca da aliança do Senhor, mas dessa vez ele já retorna para buscar de uma forma diferente. Ele já retorna preparado, ele já retorna com a sua estola, e sabendo que a cada passo ele tinha que dar sacrifício, e que a cada passo ele tinha que dançar na presença do Senhor. E o Senhor nessa noite diz que você pode dançar na presença do Senhor. Deus tem transformação de vida. Deus quer transformar jovem nesse tempo corrupto. Amado, nós vemos tanto jovem, me alegro, olha, de ver tantos jovens aqui. Mas quanto agora não está em uma balada, se drogando, se prostituindo? Quantos não estão ali relacionando homem com homem, mulher com mulher? Porque o mundo está mal. O mundo já cheira mal nas narinas de Deus. E nós que estamos dentro da casa do Senhor a cada dia, nós temos que estar apresentados diante da arca da aliança do Senhor, a cada dia mais com santificação, a cada dia mais renunciando, a cada dia buscando mais a presença do Senhor. E eles falam que, olha, virão com choro e com súplica, e os levarei guiá-lo-eis aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel. Sabe onde está o teu socorro? O teu socorro está no Senhor que fez os céus. Sabe aonde você tem que levantar os seus olhos? Ao Senhor Altíssimo, aquele que faz todas as coisas. Quando vier algo indiferente na sua vida, que você sabe que é laço do passarinheiro, que você sabe que é peste perniciosa, clama a esse Deus e Ele pelejará por vós. Ele fará você andar em caminhos retos. Ele vai te guiar por ribeiros. Não vai te faltar água, não vai te faltar o alimento, não vai te faltar o pão. Ele vai te encher da graça, Ele vai te encher da unção. Ele vai preparar os teus pés com o sapato da preparação do Evangelho. Ele vai te revestir como um soldado valente. Vai colocar sobre ti o capacete da salvação. Vai pôr sobre ti a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé. Porque é isso que nós precisamos para resistir os dias maus. Nós não podemos deixar os nossos armamentos cair. Sabe por que o povo foi aprisionado? Porque os armamentos deles caíram. Eles já não estavam mais revestidos como soldados do Senhor. E quando nós deixamos os nossos armamentos cair, amado, nós somos presa fácil do inimigo. Ele pega, ele faz o que ele quer. Porque nós não temos
mas Ele tem todo o tempo do mundo para perder comigo e com você. Sabe por quê? Hoje em dia é um tal, hoje eu estou bem, estou espiritual, estou alegre, vou para a casa do Senhor, canto, glorifico, exalto, estou lá em cima. Quando chega no outro dia, está de cabeça baixa, não dá glória, já não quer mais ir para a casa do Senhor. É um tal de hoje eu estou firme, amanhã eu estou fraco, hoje eu estou firme, amanhã eu estou fraco. E o adversário da tua alma gosta disso, e ele vai pegando, vai cercando. Quando você menos percebe, você já não consegue mais se levantar. Mas nessa noite Deus tem transformação de vida para mim e para você. Eu vejo a Bíblia falando de um homem que Deus pega e Deus transforma. Um homem que diz a palavra do Senhor, ele era visto como um trapaceiro, ele era visto como um homem que ninguém dava valor, que tinha roubado até a primogenitura do seu irmão. Mas diz a palavra do Senhor que ele começa a lutar com Deus, querendo uma transformação. E diz a palavra do Senhor que então ele já não chama mais Jacó, Deus transforma ele por Israel. Eu quero dizer para você que Deus tem transformação para a tua vida. Deus já não te chama mais de fraco, mas Ele te chama de forte na presença dEle. Eu vejo a Bíblia aqui declarando, amado, que tinha ali um homem, Abrão, ele não era nada, os seus pais adoravam ídolo, mas eu vejo Deus chamando ele, Abraão, sai da tua parentela, que eu te farei o pai de uma grande nação. Deus transformando a história de um homem. Deus tem transformação de história para a tua vida, porque Ele quer que você dance na presença dEle, glorifique. Eu vejo a Bíblia falando, amado, de uma mulher que é levada como escrava, de uma mulher que ninguém dava nada por ela, porém Deus faz ela uma rainha num palácio e faz ela uma grande libertadora de uma nação. Eu vejo aqui Paulo, quando a Bíblia fala de transformação, Saulo sendo um perseguidor da palavra do Senhor, e Deus transformando de Saulo para Paulo e fazendo ele de um perseguidor, sendo perseguido por amor à palavra de Deus. Não se preocupe quando os inimigos vierem sobre ti. Clama ao Senhor, porque Ele entrará na peleja e vai te dar a vitória. Diz a palavra do Senhor que então Paulo, ele pode bater no seu peito e dizer assim: agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive. Deus tem transformação na tua casa. Deus tem transformação em meio à tua parentela. Deus tem transformação para a tua vida. Deus tem história para mudar neste lugar. E então Paulo diz assim: combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Agora só estou esperando a coroa que me foi proposta. Ele não deixou que nada roubasse a sua coroa, que nada tirasse. Sabe por quê? Porque ele queria se alegrar na presença de Deus. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Às vezes nós olhamos para os jovens e achamos que eles não têm conflitos. Olhamos para os jovens e achamos que eles não têm preocupação. Mas uma situação dentro do lar afeta o jovem. Deixa o jovem até mesmo preocupado. Ele se preocupa, pode não demonstrar. Às vezes tem jovens traumatizados dentro da casa do Senhor, precisando de cura na sua alma, precisando ser restaurado, mesmo que ele está perseverante, mas ele ainda precisa ser restaurado e ser cura. Deus quer mudar a sua história. Deus quer firmar cada dia os seus pés sobre a rocha. A palavra do Senhor diz que no Salmo 126, ali o povo se alegrando e dançando diante do Senhor, dizendo, falando assim: olha, nós estamos alegres porque grandes coisas fez o Senhor. Ficamos como quem sonha quando Deus assim nos livrou do cativeiro. Deus tem cativeiro para livrar nesta noite. Aleluia. Talvez não seja na sua vida, mas seja na sua parentela. Talvez seja no seu lar. Talvez você é um jovem que está aqui, mas o seu pai não conhece o Senhor, a sua mãe não conhece o Senhor, seu irmão não conhece o Senhor. Mas hoje Deus tem salvação neste lugar. E diz a palavra no 17: a esperança para o teu futuro, diz o Senhor. A esperança, jovem.
Há esperança, porque Deus tem renovo para a tua vida. Aquele povo, para Jeremias, ele só queria que aquele povo perseverasse, que aquele povo insistisse, para aquele povo aguardasse, para aquele povo esperasse no Senhor, que não desse ouvido às falsas profecias, que não fosse estar atento às coisas que estavam dizendo quando Deus não dizia. O que o Senhor está falando aqui nesta noite, para que você fique atento, porque Deus nesta noite vai tirar os comichão do teu ouvido e vai tirar a cegueira dos teus olhos, para que você veja quem é e quem não é. Era isso que o profeta queria. Olha, não acredite nos falsos profetas.